Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será humilde de espírito. Aí em Mateus 5, 3, 12, relata que Jesus reunia o seu povo para falar sobre as bem-aventuranças. Hoje nós vamos nos aprofundarmos sobre as bem-aventuranças. Aventuranças quer dizer feliz, felicidade. O Salmo 128 diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Essas são as bem-aventuranças. Humilde de espírito. Então nós vamos nos aprofundarmos, amém? Amado, ser humilde de espírito é sentir que nada somos e que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, depender inteiramente da sua misericórdia e de sua graça. Ser humilde de coração é isso, é entregar totalmente a Deus, 100% a Deus, ser totalmente dependente dEle. E com isso nós seremos bem-aventurados, seremos felizes com Deus na direção. Por isso, Jesus é a minha razão de viver. Amém? Então vamos nos aprofundarmos sobre as bem-aventuranças que Jesus tanto ensinou ali nos montes. O que são bem-aventuranças? Talvez pareça uma pergunta desnecessária, não é mesmo? Como uma resposta óbvia, mas não é. Eu creio que o texto até nos é familiar, conforme o Salmo 128, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Porém, amado, não é um texto corretamente compreendido em sua profundidade. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. De uma maneira clara e profunda, amado, as bem-aventuranças nos mostram marcas do caráter que Deus espera ver nos seus filhos, ver em nós. Elas nos mostram como se parecem os bem-aventurados, diferentemente do povo do mundo. Mas, mais do que apenas isso, elas nos mostram o caráter do nosso Rei Jesus Cristo. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. Então somos felizes por isso. Nesse sentido, amado, as bem-aventuranças são características que nós, servos do Rei, desenvolvemos por amor ao Rei e com base no amor do Rei. Tudo é dele, é para Ele. Porque Deus nos ama e nós amamos também a Deus, por isso buscamos isso. E por que Ele nos ama? E nos deu o seu Filho? Porque somos capazes de buscar isso. Uma diferenciação, amado, no entanto, é importante. O texto mostra como os discípulos devem viver e não o que fazer para ser discípulo. Aqui nos ensina como devemos viver e não o que fazer. É viver os princípios de Jesus Cristo. A diferença parece pequena, mas é gigante. Porque somos discípulos, vivemos como discípulos, temos que testemunhar como discípulos. A própria palavra bem-aventurado, amado, mostra isso em certo nível. Não é uma ideia tão subjetiva e momentânea como estamos acostumados a pensar sobre felicidade. Que a felicidade não é só porque para quem tem dinheiro. A felicidade é viver em espírito, em humildade. É uma certeza, é uma posição, é a forma como Deus nos enxerga dentro da sua aliança. É o nosso estado após termos sido comprados por Cristo. A pessoa só passa a ser bem-aventurado depois que ele reconhece o alto preço que foi pago por Cristo ali na cruz do Calvário. E ele vai temer ao Senhor, vai dedicar totalmente ao Senhor, vai ser dependentemente 100% do Senhor.
Por isso, amados, as bem-aventuranças irão refletir o caráter do cidadão no reino de Deus. Aquela pessoa é bem-aventurado. Aquela pessoa é feliz no reino de Deus. Lá em Mateus 5, 3, 2, a palavra de Deus diz: Jesus está dizendo para nós o que significa ser seu discípulo, como é a vida do reino, como Ele quer que vivamos. É pegar a sua cruz, seguir a Jesus, é renunciar a tudo e ser bem-aventurado. É a descrição de um caráter, implicando a constância e não em atitudes isoladas. Não. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que viver os princípios de Cristo. Amado, isso significa que temos um padrão extremamente elevado. São 8 características completamente antinaturais para nós pecadores. Ainda assim, amado, Deus nos chama a buscar cada uma delas. E também é importante enfatizar que cada uma das recompensas, na verdade, não deve ser entendida como recompensas, mas como consequências de sermos o que nós somos. Jesus está dizendo: seja humilde de espírito para ganhar o reino dos céus. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: o reino dos céus pertence àqueles que são humildes de espírito. Em nenhum sentido é algo meritório. Sendo quem somos, discípulos de Jesus, já possuímos estas coisas, essas características. Só por sermos seguidores de Cristo. Humilde de espírito. Vamos nos aprofundarmos como ser humilde de espírito. Às vezes, amado, uma vez posto o fundamento e a definição, podemos entrar na primeira das bem-aventuranças. Lá em Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só herdarão o reino dos céus os humildes de espírito. Faz todo sentido Jesus comece com essa característica, porque de certa forma todas as outras são dependentes delas. Humilde de espírito, em outras palavras, é convicção de pecado e reconhecimento da nossa posição diante de Deus santo e justo. Ser humilde é estar totalmente entregue ao senhorio de Cristo, é fazer uma aliança com Ele, viver os princípios dele. Amado, é impossível alguém ser salvo sem essas convicções, sem viver os princípios de Deus, sem viver as bem-aventuranças. É o reconhecimento da nossa incapacidade e dependência total de Deus. É a convicção de que não merecemos nada, que tudo é fruto da graça de Deus e é basicamente sinônimo de salvação. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada, nós não podemos nada. Somos totalmente dependentes de Deus. Lá em Isaías 66, 2, a palavra traz um aspecto muito interessante ligado a essa humildade de coração. O final do versículo diz assim, abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Olha só como é profundo. O Senhor diz: eu abençoarei os de corações humildes e oprimidos, e os que temem diante da minha palavra. Para o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, amados, os humildes de espírito são pessoas que amam a palavra, que entendem a palavra, e que a palavra é a palavra de Deus, que busca conhecer mais de Deus através da sua palavra, que guarda essa palavra no coração, que vivem de acordo com o que Deus nos diz na sua palavra, a Bíblia Sagrada. A sua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Então nós temos que viver de acordo com a palavra, vencer de acordo com a palavra. Jesus venceu com a palavra, nós também temos que vencer com a palavra.
Abençoarei de coração o humilde e o oprimido que os treme diante da minha palavra. Isso é o Senhor Deus falando conosco. Nós temos que viver, amado, de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Um cristão que não ama a palavra de Deus é alguém estranho. Se você não é, porque você não acredita, você não crê. E a palavra de Deus é bem clara, quem crê será salvo, quem não crê já está, nem será, já está condenado. No Salmo 19:10, amado, Davi diz que os mandamentos de Deus são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. A palavra de Deus, amado, no princípio ela é amarga como fel, mas no final é doce como um favo de mel. Pode ter certeza disso. Eu mesmo passei por isso, eu sei. Eu não acreditava na Bíblia. Eu falava que a Bíblia foi escrita por homens pecadores. Mas um dia eu ouvi Deus abrir a minha mente e me mostrou que foram homens que escreveram a Bíblia, revelada pelo Espírito Santo. A história de Jesus está na Bíblia, não é história, são fatos. Do nascimento até a ressurreição. São fatos. Tudo relatado na Bíblia. Amado, Deus escreveu os mandamentos. Não foi o homem que escreveu, não. Foi Deus. Deus escreveu em uma pedra com o seu dedo os 10 mandamentos. A pessoa tem a mania de falar, mas a Bíblia foi escrita por homem. E os mandamentos? Quem escreveu os 10 mandamentos? Moisés relata que Deus o chamou e lá entregou para ele os mandamentos, para aquele povo, rebeldes, murmuradores. E Deus escreveu com o seu dedo em uma pedra. Leia Êxodo 20, está lá os mandamentos escritos por Deus. E muitos falam, a Bíblia foi escrita por homens com a inspiração do Espírito Santo, homens humildes de coração. Amado, isso nos dá um parâmetro bastante prático para avaliarmos nossas condições nessa característica. O tempo que investimos conhecendo ao Senhor é um reflexo de quanto entendemos nossa condição e de quão profunda é a nossa compreensão de que necessitamos. É conhecer Deus para se tornar conhecido. E essa formação, amado, nos traz uma aplicação. Aquilo que deixamos para as pessoas é aquilo que tem mais valor para nós. Nós não entregamos algo que não temos. Nós não vivemos algo que não conhecemos. Quando nós pregamos a palavra de Deus é porque nós conhecemos. E o que está escrito na Bíblia Sagrada está lá em Israel. Quem vai lá em Jerusalém conhece os lugares onde Jesus nasceu, onde Jesus operou, os lugares do ministério de Jesus, conhece. Então não são histórias, são fatos. Essa afirmação nos traz uma aplicação. Aquilo que deixamos para as pessoas é aquilo que tem mais valor para nós. A palavra de Deus ficou escrita há mais de 1.600 anos antes de Cristo. Quão clara e profunda é a nossa compreensão do Evangelho. O que tem mais valor para nós, amados? Onde temos investido nosso tempo? Tudo começa com um coração humilde, que se entregou a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador e que ama e confia na sua palavra. Amém? Eu, todos os dias, ao levantar, a minha primeira oração é: bom dia, Espírito Santo. Eu aprendi isso com Benihim, o livro Bem-vindo Espírito Santo, ou Bom Dia Espírito Santo. Leia esses 2 livros de Benihim, que vai impactar, você vai crescer espiritualmente. E eu coloquei em prática, desde o dia que eu conheci, que eu li esses 2 livros, Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo. Eu coloquei em prática todos os dias da minha oração. Ao levantar, bom dia Espírito Santo.
Aí começa a minha oração. Então é isso que Deus quer de nós. Amém? Seja humilde de coração. Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor. Bom dia, Espírito Santo, com Nani Azevedo. Abra seu coração. Deixe o Espírito Santo te convencer do juízo, do pecado. Amém? Deixe o Espírito Santo na direção da sua vida. Vamos ouvir esse louvor, porque eu creio que Deus já falou com você através da palavra. Então vamos colocar em prática, não ser apenas ouvinte, ser bem-aventurado, ser feliz com o Senhor na direção. Com o Senhor na direção a gente é feliz. Amém? Vamos ouvir esse louvor e vamos orar. Medite nesse louvor. Bom dia, Espírito Santo. Oh, glória. Convide o Espírito Santo a entrar na sua vida. Começa o dia dando bom dia a Ele primeiro. Convide o Espírito Santo, que seja bem-vindo. Fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Renovar, restaurar, regenerar, santificar, separar. Só Ele é capaz de fazer isso. Diga que você o aceitar como um suficiente da sua vida, o fruto do Espírito Santo vai estar em você e vai acontecer tudo isso aqui. Ele vai habitar entre vós. E você será bem-aventurado. Será feliz. Amém? Vamos orar. Deus amado, Príncipe da paz, eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pelo teu doce amado Espírito Santo ter me visitado e convencido dos meus pecados, das minhas transgressões, e vir habitar em mim, fazer morada em mim, e vir me regenerar, e vir me transformar, e vir me mostrar a ser humilde de coração, humilde de espírito. Eu te louvo, Pai. Te louvo, te agradeço por tudo. E peço seu doce amado Espírito, vá também de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que ele venha também abrir o coração e deixar o teu doce amado Espírito habitar nele. Se entregar 100% ao Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo ter todo o domínio na sua vida. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti toda honra, toda glória, exaltar teu santo nome. Amém, amém. Vem, Espírito Santo, continue na nossa direção todos os dias, cada momento, cada segundo da nossa vida. Transforma a nossa vida, restaura a nossa vida, regenera a nossa vida, santifica a nossa vida, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para com a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado. É isso aí. Ouvi o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei e farei morada. É isso que o Espírito Santo quer. Entrar no seu coração, habitar em você e fazer morada e lhe tornar humilde de espírito, humilde de coração, bem-aventurado, feliz. Portanto, convide o Espírito Santo a entrar na sua vida. Ele já está batendo a porta, conforme Apocalipse 3:20. Deixa ele entrar, deixa.
será maravilhoso. Ele entrou na minha vida, ele transformou a minha vida. Eu sou bem-aventurado, eu sou feliz com o Espírito Santo. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, o que é o melhor para nós. Enquanto Satanás jamais irá permitir você ser bem-aventurado, você ser feliz, você receber a graça do Espírito Santo. Ele quer continuar te escravizando. Ele quer continuar que você venha sob o domínio dele, da escravidão. Portanto, não se deixe lá, Satanás. Deixe o Espírito Santo entrar na sua vida, entrar no seu coração e fazer morada. Amém? Pela paz, tenha um bom dia e dê na direção sempre. Se jogue nos braços do Espírito Santo, deixa ele habitar em vós. Tenha um bom dia, fique na paz.